Em entrevista à CBN Recife, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre eleições e corrupção. Questionado sobre uma suposta intenção de golpe, o chefe do executivo rebateu a narrativa. É exatamente o contrário. Querem, o que transparece, querem dar um golpe para me tirar do poder. Agora, é fácil resolver isso aí. Vamos deixar a apuração simultânea do lado. Qual o problema? Não se fala mais em voto impresso, que seria o ideal. Quando você voto impresso, começamos a discutir o ano passado, de repente o ministro Barroso foi para dentro da Câmara, reuniu-se com 11 líderes partidários, e no dia seguinte, os líderes partidários, alteraram a composição da comissão especial que analisava a proposta de emenda da Constituição sobre o voto impresso. E nós perdemos, por interferência direta dele dentro do TSE. É isso que aconteceu. Quando você fala em golpe, há 2 semanas, o atual ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin, convida em torno de 70 embaixadores e dá lá no TSE e fala para eles, né, de forma indireta, mas diz que exatamente o que você me disse, que o presidente estaria preparando um golpe, que ele quer desacreditar o sistema eleitoral, e diz mais, que ao anunciar o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o ganhador. Ou seja, será que o retrato do final das eleições de 2022 já está pronto lá no TSE? Bolsonaro ainda negou que tensione a relação com as cortes superiores, dizendo que os ministros não são donos da verdade. O que é a relação tensa? Por que eles não aceitam? Por que eles são donos da verdade? Por que um ministro do Supremo pode prender por 9 meses um deputado federal e cala a boca a todo mundo? Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal pode dizer que você está fazendo fake news e derrubar a tua página? Outras pessoas que vivem de informações, né, ter sua página desmonetizada. Por que o ministro Supremo pode, que é o mesmo do TSE, pode pegar a esposa de um deputado que é advogado e falar, está bloqueado as tuas contas, o teu dinheiro está aí parado, está congelado? O que é isso? Isso é democracia? Agora você pode ver, quando você fala esticar a corda, eu não sei se você vai saber, qual foi o ministro Supremo Tribunal Federal que foi o relator do caso do Lula que botou ele para fora? Foi o Fachin. Onde está o Fachin agora? É o presidente do TSE. Eu tenho que acreditar nele? Ele é um petista, ele é um lulista. Ele deve favores ao Lula. Ele botou o Lula em liberdade. Tá? Vamos investigar o Lula? Vamos investigar o Lula, sem problema nenhum. Bolsonaro também comentou as declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, de que as anulações da Lava Jato foram meras formalidades e o pedido ao povo para que não esqueçam os escândalos de corrupção. O que o ministro Fux disse é que o processo foi anulado por uma questão formal, né? Ou seja, acharam que tinha que ser anulado o processo, voltar à escala zero, mas os crimes existiram. Ele fala, aquela mala de 50 milhões existiu. Tá? Um diretor da Petrobras devolveu 90 milhões de dólares. Existiu, é verdade. Ou devolveu 100 milhões de dólares. É verdade. Tá? Então, o crime existiu e não foi apenas na Petrobras. Foi praticamente no governo todo. Tá? Agora, ele confessa, o próprio ministro Fux, né, que houve crime. Ou seja, o corpo está no chão. Quem matou? Vamos começar a investigar novamente quem é que matou aquela pessoa cujo corpo está no chão. Então o Fux falou óbvio. Por fim, o presidente avaliou como positiva sua participação na Cúpula das Américas e disse continuar desacreditando das pesquisas eleitorais. Vamos saber da análise do nosso time sobre essas declarações todas do presidente Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília, José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. O líder do governo, Eduardo Gomes, o senador Eduardo Gomes, me disse que não há crise entre poderes, mas crise entre pessoas, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Seja bem-vindo, Roberto. Muito boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. O presidente Jair Bolsonaro fez um resumo exato de vários pontos que estão acontecendo hoje no Brasil. Primeiro, voltando a esta frase do líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, de que a crise é entre pessoas e não crise entre poderes. Ele deu essa resposta diante, Vitor, de projetos de emendas à Constituição, projetos de lei que tentam definir ali os limites dos poderes e colocar, inclusive, a possibilidade do Congresso Nacional ir ao Supremo Tribunal Federal fazer uma defesa, sustentação oral,
quando houver um debate sobre constitucionalidade ou debate sobre projeto aprovado no Congresso Nacional e que é questionado no Supremo. Para se ter uma ideia, o Senado está votando hoje aquelas emendas à Constituição que vão reduzir o preço dos combustíveis. E já existe um grupo dizendo, tá, a gente vai votar, mas vai ao Supremo tentar colocá-los como inconstitucionais. Ou seja, tudo o que acontece hoje na política vai em segundo plano para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Anderson Fachin é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é um coordenador dos trabalhos, importante, um cargo muito importante, porque executa, porque regulamenta e no final vai julgar todo o processo eleitoral. Mas ninguém pode estar acima da Constituição. A Constituição é que manda no país, ou pelo menos deveria mandar. Essa definição aí, Vitor, fica muito clara, porque o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a dizer ao Supremo Tribunal Federal que é possível sim questionar decisões, que é possível sim questionar ministros e que é possível sim questionar as excelentíssimas senhoras urnas eletrônicas. Não há embate entre poderes. Ninguém duvida da necessidade, da constitucionalidade e da importância de um Supremo Tribunal Federal num processo democrático. Mas é possível sim discutir pessoas. E é isso que faz o presidente Jair Bolsonaro. Ele, uma vez disse uma coisa que eu concordo, o mais tranquilo, o mais preguiçoso, o mais confortável seria deixar as coisas andar e ele estaria melhor. Estaria sim, mas faria falta exatamente esta defesa do poder que ele ocupa por força de votos populares. Então ele pode sim falar, e falar grosso, inclusive, para definir as suas prerrogativas de presidente da República. Análise agora da Ana Paula Henkel. Boa tarde, bom começo de semana por aí, Ana. Boa noite, Vitor. Boa semana a todos. Boa noite, Zé, Fiuza, querido Mota. Um abraço ao nosso mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, o presidente colocando os pingos nos is, né, e mexendo em feridas importantes no Brasil hoje, e acredito que a principal seja, mais uma vez, a liberdade, inclusive a liberdade de questionar, seja tratamentos médicos, seja vacinas, seja lockdowns, e agora o questionamento do momento é exatamente nossas urnas eletrônicas. Por que não questionar? Uma coisa é você endereçar, como o TSE tem tentado fazer, você endereçar algumas situações que hoje elas não são possíveis de serem reais. Não é possível saber se tivemos fraude, porque as urnas não são auditáveis, não existe o voto físico. De novo, né, aquele relatório que eu sempre leio aqui da Polícia Federal, não é possível contabilizar ali auditar de forma satisfatória essa viagem do voto entre a urna eletrônica e o boletim de urna, o software, o computador. Não sabe, ninguém sabe, nem o próprio TSE, o que acontece nessa viagem do voto. Não tem como saber se um hacker entrou, como um hacker entrou nos computadores do TSE e por lá ficou 6, 7 meses. Ninguém sabe se o voto ele vai sair do jeito que a pessoa, que o eleitor teclou na urna e se ele vai entrar com o mesmo número no software. Então não tem como, quando eles dizem é possível auditar e as urnas são seguras, isso é fake news, né? Que é para usar o termo aí do momento, isso é fake news, porque não tem como auditar, não tem como saber se houve ou não. Então, o que incomoda muito a sociedade é a histeria por parte do TSE, e aí o presidente ele toca em um outro ponto muito importante. O presidente do TSE é o ministro do STF que liberou, que deu a autorização para um ex-condenado, um condenado em 3 instâncias no Brasil, inclusive com penas aí confirmadas por desembargadores nomeados por administrações petistas. O ministro Fachin, ele autorizou aí que
o ex-presidiário Lula ele concorresse à presidência do Brasil. Isso é inaceitável. Essa mesma pessoa que descondenou um corrupto condenado em 3 instâncias, que preside o TSE, essa pessoa não quer que nós questionemos sobre as urnas. É, no mínimo, estranho, não é, Vitor? Então, nós temos que seguir esse caminho de continuar questionando, protegendo a nossa liberdade constitucional, porque, pelo visto, o Supremo Tribunal Federal, essa composição do Supremo Tribunal Federal, ela não vai proteger nem as nossas liberdades, muito menos a nossa Constituição. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel. Bem-vindo, Roberto Mota. Um abraço ao mestre Augusto Nunes e boa noite a todos. De fato, Vitor, a atmosfera em torno dessa eleição é péssima, né? Nós estamos num ambiente nada desejável de desconfiança. Essa é a realidade numa observação aqui fria, distanciada. O ambiente é péssimo e é um ambiente de desconfiança. Agora, essa ideia de golpe, né? A hipótese, a tese de um golpe, olhando de novo friamente de forma distanciada. Aonde você pode ver cheiro de golpe? Em que direção? Né? Que direção que você olha e dali vem, né? Se é que há essa possibilidade, porque a palavra está circulando aí, vai ter golpe, vai ter golpe. Vai ter golpe de quem? Então, olhando para o cenário, o presidente da República é um político, sempre é um político. É um político eleito, governa e continua sendo um político, faz discurso, não é isso? Anda pelo país, no caso desse presidente, anda pelo país e vai ao encontro das pessoas que vão ao encontro dele, tem ido ao encontro dele de forma muito entusiasmada até. E só que o juiz não é político. O guardião do processo eleitoral não é político. Os juízes da máxima corte judiciária não são políticos, mas estão fazendo política como se fossem políticos. Nós vimos, evidentemente, para mim, é o emblema, né, desse momento de desconfiança, e eu tenho que fazer referência à conduta do ministro Luiz Roberto Barroso em Boston, num evento, uma espécie de um congresso, um festival, sei lá como chamar aquilo lá, organizado pela Fundação Lehman. Estava lá o empresário Jorge Paulo Lehman, declarando que em 2023 o Brasil terá um novo presidente, e a deputada, que é afilhada política do Jorge Paulo, que é a Tabata Amaral, ali num jogral com Luiz Roberto Barroso. Como é que nós fazemos para que o Bolsonaro não continue? Era mais ou menos essa a proposição dela. E o Barroso aderia tranquilamente, da forma mais desinibida do mundo, dizendo: nós somos mais fortes que o inimigo, repetindo o que ele tem feito o tempo inteiro, que é política contra o governo federal. É claro que isso já ensejaria um ambiente de desconfiança. Estamos todos, cidadãos eleitores, autorizados a desconfiar desse tipo de conduta. A gente não desejava que agissem assim, mas nós estamos constatando que agem assim. E aí, para completar, Vitor, você tem 2 aspectos que, evidentemente, são os guias para você olhar aonde você pode achar que tem fumaça de golpe, se é que tem. O Tribunal Superior Eleitoral criou uma comissão de transparência para o aprimoramento, para subsídios ao processo de segurança eleitoral, transparência, não é isso? Pois bem, no momento em que técnicos a serviço de uma das entidades, membros dessa comissão, apresentaram seus subsídios, o TSE disse que não servia, que não queria, que não ia avaliar. Agora está aí vendo se vai ou não vai, se aceita ou não aceita, mas a verdade é que demorou muito tempo até para responder aos primeiros questionamentos, ou seja, o TSE mostrou a todos,
de forma flagrante que a comissão era para inglês ver. E cria embargos, joga preconceitos. O ministro Barroso, no meio desse processo, tentou desacreditar as Forças Armadas, acusando-as de estarem a serviço de um ataque contra o processo eleitoral, que ele até hoje não explicou que ataque é esse, criando essa ideia de golpe, mas justamente a fumaça de golpe, se é que está do outro lado. E para completar, evidentemente, essa ação para cassação do mandato de um deputado, com quase 500 mil de votos, com a alegação de que ele veiculou algo que não poderia ter veiculado, ou seja, atropelando a imunidade, atropelando os direitos de um representante do povo e dizendo isso: nós caçamos quem a gente quiser caçar. Então, isso é o que há no cenário, até hoje, de mais parecido com o golpe, e é a isso que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está se referindo nessa entrevista. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais, inclusive, sobre esse tema que o Fiuza mencionou, sobre essa discussão do sistema eleitoral. Tivemos hoje a resposta do TSE às Forças Armadas. A gente fala disso na sequência. Agora o comentário do Roberto Mota sobre essas declarações que exibimos aqui, Mota, de hoje, do presidente Jair Bolsonaro. Bom tê-lo aqui com a gente. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. É um prazer estar aqui de volta. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Zé Maria e toda a nossa audiência que nos segue. O que está acontecendo aqui é uma operação óbvia, monstruosa, coordenada e provavelmente muito bem financiada de inversão de narrativa. O que a gente vê é uma realidade e a história que é contada é exatamente o oposto. E aí a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: quem está por trás dessa inversão da realidade? Quem paga por isso? Se alguém está tensionando a relação entre os poderes, é óbvio que não é o presidente. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. O presidente nunca mandou prender ninguém por ter feito críticas a ele. O presidente não exilou nenhum jornalista. O presidente não cassou nenhum parlamentar. Quem fez isso foi outro poder. Eu sempre pergunto às pessoas: me mostre um único ato antidemocrático do presidente. Essa pergunta sempre fica sem resposta. O presidente tem razão de desconfiar que há algo muito errado por trás de todos esses fatos. Agora, há um outro fato que a Ana Paula mencionou, que é, na minha opinião, o maior escândalo já testemunhado pelos brasileiros, que é a descondenação de um réu que foi condenado por corrupção em todas as instâncias da justiça brasileira por mais de 20 juízes. Essa descondenação desse réu, ela não é um mero ato formal, ela não é uma tecnicalidade, ela é um fato gravíssimo. Nenhum trabalhador, nenhuma mãe, nenhum pai de família honesto consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que mora num país onde essas coisas podem acontecer. Esse réu, que cumpria pena 2 anos numa cela de prisão, agora é candidato a presidente da República. Esse réu tem a rejeição absoluta da maioria das pessoas, tanto que não consegue sair às ruas. E desponta como líder em pesquisas de intenção de voto. A gente viu até um banqueiro financiando uma pesquisa para dizer que este réu, condenado em todas as instâncias da justiça, é mais honesto do que o presidente. Como o Fiuza mencionou, o ministro que dirige, que preside o órgão máximo da Justiça Eleitoral, que organiza as eleições, é o mesmo ministro que encontrou, num processo analisado por mais de 20 juízes, uma tecnicalidade que permitiu a anulação dos processos contra o réu. Só alguém muito ingênuo ou desinformado não percebe que há algo de muito sinistro por trás disso tudo.